Graça e paz, amados. Bom dia, tudo bem? O louvor pode sentar. Amém. Que bom que você está conectado aí hoje, cultuando junto conosco. Amém? Vamos lá. Chamem as crianças também para estar cultuando junto com vocês, que hoje a gente vai estar lendo conhecida por elas também, amém? Deixa eu abrir aqui. Já vai se preparando. Você estava com expectativa, amado? Para a palavra de hoje? Lembre-se que a sua expectativa é no Senhor, amém? Vamos lá. Eu queria que vocês abrissem lá em João. A gente vai ler um pouquinho hoje, amém? Mas creio que seremos abençoados. Amém? João 11. Essa passagem, do 1 até o 46, trata da ressurreição de Lázaro, amém? E a gente vai estar discorrendo sobre ela hoje. Amém? Todo mundo já chegou? Quem chegou, diga amém. Oi? 11:1, a partir do versículo 1. Amém? Vamos lá. Diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Jesus já sabia que aquela situação seria para a glória de Deus. Então, eu acredito que quando Jesus recebeu essa mensagem, Jesus não ficou desesperado, até porque Jesus não tinha para que ficar desesperado, né? Glória a Deus, aleluia. O próprio Deus aqui na terra. Amém? Então, ele sabia que, a partir daquele evento, a glória de Deus seria manifesta. Amém? Então, vamos continuando. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? E se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Fica aí, presta atenção. Jesus, ele sabia que ele tinha uma razão para estar lá, então ele não se importou com o que os discípulos disseram. O pessoal de lá estava querendo te apedrejar. Vai querer voltar mesmo para lá, Jesus? Eu acho que se fosse a gente, naturalmente, a gente ia querer fugir o máximo que a gente conseguisse, na verdade. Fugir daquelas pessoas que nos perseguem, sabendo que aquele lugar que a gente vai ser tratado mal. Enfim, não é uma coisa muito agradável, né? Mas o maior dos servos, que foi Jesus, ele não estava se importando com isso. Amém? E aí, ele sabia qual era o propósito para o qual ele estava indo. Porque ele fala: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Vê que engraçado, porque Jesus ele não disse antes que ele morreu, exatamente. Ele disse que ele adormeceu e que ele ia despertá-lo. E aí os discípulos interpretaram naturalmente. Então, se ele está dormindo, está salvo, está tudo certo, né? Pensou que Jesus ia para lá só para acordar o amigo. Acorda aí. Mas vamos lá. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Amém? Então, Jesus lhes disse claramente:
Lázaro morreu. Observe que Jesus ele não negou o que aconteceu. Ele sabia o que tinha acontecido. Ele sabia que Lázaro havia morrido, certo? Então, até Jesus, certo? Ele não negou o fato do que tinha acontecido. Amém? Então, vamos continuar aqui. E aí, continua, no 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 4 dias, amados. Uma pessoa que morreu há 4 dias, eu não sou nenhuma especialista em biologia, em saúde, na área de saúde, mas eu acredito que a pessoa já está num estado muito avançado de decomposição, principalmente naquela época, que era quente, viu? Se hoje você acha quente, na região que eles estavam era quente também. Então, vamos lá continuando. 4 dias. Versículo 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A gente vê 2 vertentes aqui nesse versículo. Marta, ela olha para Jesus e fala isso. Ela reconhece que Jesus era poderoso para curar ele. Mas, ao mesmo tempo, ela limita que Jesus ainda continua sendo poderoso. Ela limita o poder de Jesus. Porque ela diz, Senhor, se estiveras aqui, ou seja, se Jesus estivesse lá na hora, ele não teria morrido. Mas ela também não atentou que Jesus estava lá, e Jesus estava lá para um propósito. Ou seja, ela limitou o poder de Jesus. Vamos lá. Continuando. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus tu considerará. Aí ela limitou o poder de Deus e, ao mesmo tempo, veja que foi meio oscilante, não é verdade? E mais sabia, ela tinha confiança em Deus. Então, ela sabia que Jesus era poderoso. Lamentava porque se Jesus estivesse lá quando ele estava doente, então ele não teria morrido. Mas, ao mesmo tempo, ela estava se pegando às coisas naturais. Então, vamos continuar. No 23. Declarou-lhes Jesus: Teu irmão há de ressurgir. E ela continua. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Muitas vezes Jesus está falando uma coisa para a gente e a gente não consegue compreender exatamente o que Jesus está falando. Aconteceu com os discípulos, que ele estava, quando ele fala que ele estava adormecido, que ele ia para lá para despertá-lo. E a mesma coisa com Marta. Marta estava pensando em algo no futuro. Ela não estava pensando no poder que estava disponível agora. Mas vamos continuando. No 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Apesar de todas as circunstâncias dela ter atentado para o natural, ela continuava crendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Que devia ter vindo. Então, glória a Deus que ela tinha essa consciência. E aí, deixa eu fazer uma pausa aqui. Continuando, né? No 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele.
pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a mesma coisa. Ela sabia do poder de Jesus e, ao mesmo tempo, ela se limitou àquilo. Certo? A situação que tinha acontecido. Sempre limitando ele só estaria vivo se Jesus estivesse aqui. Só estaria vivo se Jesus estivesse aqui na hora. E muitas vezes é com a gente assim. Mas vamos continuar. Vamos lá. No 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Ai. Muitas vezes a gente está cercado de pessoas assim. Ou somos essas mesmas pessoas, né? Tipo, por que Deus não fez dessa forma? Por que Jesus não fez dessa forma? A gente, do mesmo jeito que elas estavam pensando, que ele só estaria vivo se Jesus tivesse lá na hora, do mesmo jeito, essas pessoas aqui estavam dizendo: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que esse não morresse. Como se a morte fosse algum impedimento para Jesus. Mas tudo bem. Eles ainda não estavam completamente cientes, né? Sabiam que Jesus tinha o poder, porque ele era o Cristo, mas mesmo assim estavam limitando tudo de forma natural. De forma de que ele não pode fazer nada, porque Lázaro já morreu. Certo? Na cabeça deles. E aí, no 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E muitas vezes a gente se pega assim, recebe uma ordem de Jesus, do Espírito Santo, certo? Nosso Consolador, nosso amigo, que Jesus se foi, mas deixou ele em seu lugar. E a gente, isso daí, essa pessoa, não, já está podre há não sei quanto tempo, não tem salvação, não tem jeito para essa pessoa, não tem jeito para essa circunstância. Não, porque eu só poderia resolver até hoje. Se Jesus tivesse resolvido hoje, amanhã não ia dar certo. Entende? Limitando o poder de Jesus. E atentando para o natural. Verdade, seja dita, com certeza, cheirava mal. Mas Jesus, ele deu uma ordem. Amém? Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Aí, voltando aqui para o versículo 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e o deixai-o ir. Aqui na Bíblia não fala que alguém foi buscar Lázaro lá dentro, nem que Jesus entrou e procurou Lázaro lá e tipo, ó, esse aqui é Lázaro, eu estou trazendo ele para fora. Diz que ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Lázaro estava atado, pés e mãos ligados com ataduras, o rosto envolto num lenço. Eu falei lençol antes, não foi? É lenço. E imagina, assim, eu não consigo, não sei se você já parou para pensar, como foi o babado ali dentro? Porque ele estava morto e ressuscitou. Tiraram a pedra e ele saiu, minha gente. Né? Tiraram a pedra, Jesus chamou, trazendo ele de volta à vida, ressuscitando, e ele saiu, simplesmente. Eu não sei com que cara eu faria, ou você faria, se visse uma cena dessa. Eu ainda nunca presenciei uma pessoa ressuscitar. Né? Não que isso não seja lícito nos dias de hoje, porque até hoje acontece. Tem pessoas, glória a Deus, que têm um chamado, evangelistas, enfim, que oram por pessoas e essas pessoas são curadas, ressuscitadas, enfim. Mas eu ainda não presenciei essa cena. E não é virar zumbi, não, viu? É ressuscitar mesmo. Amém? E eu imagino a cara das pessoas em relação a isso. Então, assim, muitas pessoas creram naquilo que aconteceu, creram em Jesus por causa daquilo que aconteceu. Porque todas as situações, todo o pensamento que as pessoas tinham era de que não tinha mais jeito. Não dava mais certo, porque Jesus não estava lá antes. Só que há tempo para todas as coisas, irmãos. E Jesus, ele não ia dar viagem perdida. Ele sabia que ele estava indo para um propósito. E aí a gente se limita muitas vezes, não, porque tem que resolver alguma coisa até tal dia, ou dessa forma, tem que ser dessa forma. A gente não pode limitar o poder que há em Cristo Jesus por conta das coisas naturais. A gente verdadeiramente tem que crer, a gente sabe que ele é Cristo, Filho do Deus vivo, a gente crê no poder de Deus, mas muitas vezes a gente se pega naturalmente porque estamos num corpo, certo? Temos uma alma e a gente se pega justamente nessas coisas naturais, muitas vezes por estarmos fracos, porque as situações se levantam, por desespero, mas a gente não pode limitar o poder de Deus. Amém? Então ele pegou e chamou Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Ou seja, o propósito para o qual Jesus sabia que estava indo para esse lugar para fazer isso, ele sabia que já havia sido cumprido, para a glória de Deus. Né? E muitas pessoas, Deus com certeza foi glorificado, e muitas pessoas creram em Jesus por conta disso. Amém? E aí, trazendo para os dias de hoje, deixa eu tomar mais uma aguinha. Licença. Trazendo para os dias de hoje, muitas vezes, na verdade, Jesus ele sempre está disponível para a gente. Né? O Espírito Santo está 24 horas por dia conosco. E o Senhor ele está disponível para nos atender, né? Como Jesus até fala, né? Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão. Ele sabia que Deus estava com ele o tempo todo e que sempre ouvia ele. E a mesma coisa, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita dentro de nós. E muitas vezes a gente negligencia essa pessoa que habita dentro de nós. E essa pessoa é completamente apta para nos dar as direções necessárias, para nos acalmar, nos capacitar, para nos dar as direções que temos que tomar em algumas situações. E muitas vezes a gente ignora. E aí, nesse versículo 43, ele diz: Lázaro, vem para fora. E aí, Jesus ele não foi até lá. Ele simplesmente disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, resumindo, Lázaro, vem para onde eu estou.
Ele não foi até o encontro de Lázaro. Ele fez. Foi até o lugar que ele estava, óbvio, né? Mas Lázaro vem para fora. Esse fora é onde Jesus estava. Onde o milagre estava ali, manifesto. Então, muitas vezes, Jesus chama a gente para fora, para justamente a gente se livrar de todas as ataduras, tudo aquilo que está impedindo que a gente possa viver, que faz com que a gente esteja no pecado, na morte. E aí, a gente está atado com tudo isso, e Jesus chama. E será que você tá fazendo como Lázaro? Lázaro veio-se embora para fora, ele não ficou lá dentro, não. Então, muitas vezes a gente está com todo o embaraço, todo esse peso, às vezes tanta preocupação, e Jesus dizendo: vem para fora, vem para onde eu estou aqui, vem para fora, porque é o lugar onde vai acontecer o milagre. Vem para fora, o lugar onde eu estou disponível para fazer aquilo que você está precisando. Porque o que Lázaro estava precisando exatamente não era a cura dele antes. Lázaro precisava exatamente da ressurreição, que foi quando Jesus chegou lá. Então, muitas vezes Jesus está: vem para fora, vem para fora, vem para fora, vem para o lugar que é comigo, que você vai receber aquilo que você precisa. E a gente muitas vezes desmerece tudo isso porque a gente não atenta para a voz do Espírito Santo. E muitas vezes a gente se apega muito às situações naturais, né, como eu havia falado, e não vai para o encontro de Jesus. Jesus, ele está disponível sempre, chamando a gente: vem para o lugar onde você pode desfrutar das bênçãos, vem para o lugar onde você pode desfrutar do poder que há através do meu nome, vem para o lugar que Deus já reservou para você. O lugar de Lázaro, nesse momento, não era a morte, e sim a vida. E sabe, irmãos, vamos abrir lá em Romanos 5. Romanos 5, a partir do 17, que diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, é através de Jesus. Se não for através de Jesus, você não tem acesso à vida. Você não nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você já conquistou essa vida. Certo? Você já tem uma posição em Cristo. E muitas vezes a gente não está andando nessa posição como a gente deveria estar andando. Desfrutando dos benefícios, desfrutando de onde Jesus está. No lugar de milagres, no lugar de refrigério, no lugar onde nada importa. Apenas a presença do Senhor. Porque a presença dele é mais do que suficiente para que todas as coisas passem. Tudo vai passar. E assim, a gente pensa nas bênçãos, pensa nas coisas que Jesus conquistou, mas o que verdadeiramente importa é a presença dele. Só que Deus é tão bom que, através dele, mesmo a gente querendo: não, Deus, eu não quero nada além de Jesus. Mas mesmo assim, Deus ainda conquistou, através de Jesus, muito mais coisas. Amém, para as nossas vidas. E a gente não pode negligenciar isso. A gente tem que vir para fora, ficar na presença do Senhor, porque é lá onde vai acontecer todos os milagres. Eu não sei do que você está precisando. Você pode não estar precisando de nada. Mas saiba que você precisa da presença do Senhor. E é lá onde você vai desfrutar. Se você não está precisando de alguma coisa hoje, mas o que você precisa, que é a presença do Senhor, você precisa estar lá. Estar com Jesus. E aí, a partir daí, você vai ver que você não vai ter falta de nada. Porque Jesus é mais do que suficiente para nos suprir em todas as coisas. Porque tudo isso ele já conquistou lá na cruz, quando ele se deu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Certo?
Ele se fez pecado para nos tirar da morte. E a morte, ela não é para nós. Se nós já estamos em Cristo, a gente vive. A gente não pode deixar o pecado, porque o pecado ele gera morte. A gente não pode deixar os embaraços da vida, as coisas que a gente fica pensando, meu Deus, eu não sou digno. Se você, meu irmão ou minha irmã, que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que Ele está disponível para você hoje, do jeito que você está, com todas as ataduras, morto há 4 dias ou mais. Mas Jesus, Ele está disponível para você. Não importa do jeito que você está chegando, do jeito que você vai chegar, é o jeito perfeito para que o milagre aconteça. E a partir daí você vai ser tratado. Mas aí você também precisa se deixar ser tratado. Se Lázaro quisesse não sair daquele túmulo, eu acredito que ele poderia. Mas ele ouviu a voz do mestre e foi. Amém. Então, nesse lugar que Jesus está, esse lá fora, que a passagem está falando, né, adaptando para estar explicando para você. Mas é nesse lugar que você vai poder desfrutar todas as bênçãos. Ah, Jordana, onde é que eu vou encontrar Jesus? Através da sua palavra, através da comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus. É até mesmo comunhão com os irmãos. A gente está passando por um momento que a gente não pode estar tendo comunhão com os irmãos. Mas se a gente se disponibilizar, a gente vai aprender muito da palavra do Senhor. Tendo comunhão com o Senhor, verdades vão saltar e vão ser cada vez mais verdades na sua vida. Porque uma coisa é a gente ler a palavra superficialmente. Poxa, Jesus fez isso, que massa. E aí, quando vem uma situação, bate o desespero. É normal. Acontece, eu acredito que se já aconteceu comigo, aconteceu com você, já aconteceu com todo mundo. Mas a certeza de que essa não é a realidade que nos pertence é muito maior, porque através da palavra a gente sabe que em Jesus temos todas as coisas. Amém. Então, se você que ainda está se sentindo indigno, se você acha que eu fiz isso, ou eu não estou pronto, você está pronto, porque Jesus ele te chama do jeito que você está, do jeitinho que você está. Ele te chama, ele está disponível todos os dias, do jeitinho que você está. Seja orgulhoso, seja manso, seja caindo aos pedaços, não interessa. Do jeitinho que ele está, ele te chama. E quando você se posiciona, você vai ver que todas as ataduras serão tiradas, todo o peso será tirado, tudo aquilo que está impedindo que você corra com perfeição, tudo aquilo que Jesus conquistou para você, vai ser tirado do seu caminho, vai ser desembaraçado. E você vai poder ser livre, porque somos livres através de Cristo Jesus. Amém? Não deixa o peso do pecado, da morte, da tristeza, da depressão, não deixa peso algum te parar. Vai para onde Jesus está. Vai para fora. Amém? Então, que todos nós, né, possamos ter mais confiança no Senhor e não atentar muito para o natural. Não é negar os fatos. Lembre-se que logo no começo do capítulo, Jesus fala que ele adormeceu, porque ele sabia que ele ia acordar, porque ele sabia qual era o propósito que ele estava indo para lá. Mas, ao mesmo tempo, quando os discípulos não entenderam que ele não estava falando apenas de uma sonequinha, ele sabia o que tinha acontecido. Jesus, ele não negou. Jesus disse, Lázaro morreu, minha gente, vamos embora, Lázaro morreu. Né? Então, que você não que você vá negar os fatos, mas que você, como Jesus não negou os fatos, mas ele se posicionou. Ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa, que era ir até lá, falar com o pessoal tudinho, sabia que a glória de Deus ia ser manifesta, e chamar Lázaro para fora, trazer Lázaro de volta à vida. Amém? Que você seja abençoado, em nome de Jesus. Amém.